Vamos lá, estudar a Bíblia. Apocalipse, não, porque eu dei um tempo de Apocalipse para a gente descansar a cabeça um pouco, né? E principalmente porque hoje, dia da Reforma Protestante, nada de Halloween, é dia da Reforma Protestante, é verdade? Quero pensar com você sobre essa data importante, algumas implicações para a nossa vida e para a nossa fé. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos estudar alguns versículos, não apenas esse que vamos ler juntos agora, mas também olhar aqui algumas instruções que o apóstolo Paulo nos traz na sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Eu vou ler o texto e peço que os irmãos acompanhem com muita atenção. Os irmãos que estão em casa também, pega a Bíblia, deixa aí na sua frente para acompanhar conosco algumas leituras que faremos no decorrer desse estudo. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Diz assim o apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar esse texto da Tua Palavra. Agora fala ao nosso coração, a fim de nos edificar, nos exortar, de trazer ao nosso coração aquela vontade e anseio e sede pela Tua presença. Fala conosco agora, Senhor, ensina-nos a Tua Palavra, é o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós pensamos sobre a Reforma Protestante, nós estamos comemorando hoje 504 anos da Reforma, lembrando que essa data ela foi escolhida por causa de um evento específico, mas a Reforma em si foi um movimento que abrangeu aí, quem sabe, um período de 100 anos, com os pré-reformadores, os precursores da Reforma, depois os pós-reformadores, de tal forma que nós somos herdeiros de um grupo de irmãos que hoje pela manhã nós explicamos para a igreja que nos desafia a olhar para a palavra de Deus. Quando nós falamos que nós temos que olhar para a reforma, não quer dizer que nós precisamos deixar de lado a Bíblia, pelo contrário, nós precisamos olhar para os reformadores, e quando nós fazemos isso, quando nós estudamos sobre eles, nós vamos chegar à conclusão que a palavra deles é: olhem para Jesus e olhem para a Bíblia. Porque a intenção dos reformadores é levar a igreja de volta à palavra de Deus. Eu fiz aqui uma timeline, aqui vamos falar o nome chique, né? Acerca dessa questão do tempo que nós estamos vivendo e de que aconteceu a reforma. Quando nós pensamos sobre esse panorama da história, nós temos do ano 33 até o ano 100, todo o período do Novo Testamento. Período que Jesus viveu, a crucificação, a ascensão, a ressurreição de Jesus e a ascensão, a escrita de todos os livros do Novo Testamento até o ano 100 aproximadamente. Depois do ano 100 até o ano 300 é a chamada Era dos Pais da Igreja. Aqueles que pegaram a tarefa diretamente dos discípulos de Jesus e deram sequência. À medida que essa primeira geração que assumiu a tarefa dos discípulos de Jesus foi passando o bastão para outros, inclusive vários sendo mortos por causa do Evangelho, a igreja começou a ter um declínio na sua teologia. Quando nós falamos em declínio, é que a igreja começou a colocar algumas práticas, inclusive nos concílios ecumênicos, que tinha a tarefa de explicar a palavra de Deus para o povo, lembrando que o povo não tinha Bíblia escrita na linguagem deles para ler,
E a igreja foi nesse período colocando algumas doutrinas que não estavam no ensino de Jesus, nem mesmo nos ensinos dos apóstolos, não na Bíblia. A começar aí de algumas doutrinas a respeito da igreja, de que a igreja é que fala em nome de Deus e não a Bíblia. A questão da reza aos santos, a oração pelos mortos, a Imaculada Conceição de Maria, a própria adoração à Virgem Maria, a confissão auricular, os sacramentos exageradamente fora da palavra, são várias doutrinas que a igreja começou a ensinar e a praticar que não estavam na Bíblia. Depois, no decorrer da história, aconteceu no ano 54 um cisma na igreja do Oriente com a igreja do Ocidente, e aí passou-se a identificar então como Igreja Católica Romana um ramo da igreja e outro como Igreja Cristã Ortodoxa. Lembrando que até então, antes disso, não existia a terminologia Igreja Católica Apostólica Romana, e sim a igreja. Nessa linha da Igreja Católica, aconteceu a reforma, depois das cruzadas, e a reforma aconteceu exatamente através de um monge, de um padre, Martinho Lutero, como disse, ele não foi o único, teve muitos precursores da reforma, pessoas que já estavam mostrando esses erros da igreja sem base na palavra de Deus. E Martinho Lutero, então, ele, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele resolve questionar a prática da igreja. E a fim de fazer com que a voz dele pudesse ser ouvida, lembrando que na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso para poder comunicar essas coisas, nem televisão, nem rádio, nem nada. Então, Martinho Lutero escreve vários argumentos contra a venda das indulgências. Indulgência era um documento assinado pelo Papa, que concedia àquele que o adquiria, aí a graça de ter um de seus queridos falecidos, que porventura estivesse no purgatório, a diminuição das penas do purgatório. Tanto o purgatório quanto essa própria indulgência também não tem na palavra de Deus. Martinho Lutero, então, resolve escrever um documento questionando essa ação da igreja, e ele começa a escrever alguns argumentos, e nesses argumentos ele começa a listar que algumas práticas da igreja não estavam corretas, que as indulgências não faziam aquilo que prometia, que o Papa não tinha autoridade absoluta, e etc., etc., e foi numerando de uma a uma até chegou em 95, ele parou porque acabaram ali os seus argumentos, e ele então fixa esse documento na porta da igreja, da Capela de Wittenberg, na véspera do dia de Todos os Santos, 31 de outubro, porque as pessoas iriam para a igreja nesse dia, dia de Todos os Santos, e, portanto, eles teriam acesso a essas palavras que Martinho Lutero estaria escrevendo, comunicando à igreja. Dali ele foi excomungado, houve uma série de movimentos políticos, eclesiásticos, e finalmente a reforma, então, se propagou, e a intenção de Lutero não era de criar um ramo, um braço da igreja cristã, mas simplesmente corrigir os caminhos da igreja. Isso não aconteceu, e daí então surgiram então os protestantes, porque houve um decreto de um determinado concílio de Spira, de que aqueles ideais da reforma poderiam permanecer nas cidades onde eles já estavam, mas não poderiam se esparramar por outras cidades onde os princípios da reforma não haviam ainda sido proclamados. E então alguns dos nobres fizeram um protesto formal a essa decisão, e aí passaram a ser identificados como os protestantes, nome que nós levamos até hoje. Quando nós olhamos, então, essa questão da reforma, às vezes, para nós, isso não tem tanto significado, porquanto nós já nascemos no contexto em que nós estamos vivendo. Mas ainda assim, nós precisamos prestar atenção nesses princípios, não apenas por um resgate histórico, mas por causa da palavra de Deus, como nós estaremos vendo hoje. A reforma tinha 3 fundamentos, 3 alicerces, que os reformadores proclamaram de forma bem veemente. A supremacia das Escrituras sobre a tradição,
Não é o que nós fazemos que valida a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é que precisa validar tudo o que nós fazemos, né? As nossas tradições, aquilo que nós aprendemos, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Esse era um dos princípios que os reformadores colocaram. O segundo era a supremacia da fé sobre as obras, mostrando de que não há absolutamente nada que você possa fazer para ser salvo, porquanto a salvação ela é um dom de Deus, é um presente de Deus, é pela graça mediante a fé que você toma posse da salvação. As obras participam como um processo de demonstração da fé e também como nossa forma, também no processo de santificação, mas não para a nossa salvação, porquanto nós não podemos conquistar a nossa salvação pelas nossas obras. Nós não temos méritos diante de Deus porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas os nossos méritos todos vêm da cruz de Cristo, que morreu no nosso lugar, como nós vamos ver daqui a pouco. E terceiro fundamento, ou pilar da reforma, era a supremacia do povo cristão sobre um sacerdócio exclusivo, de onde nós afirmamos a necessidade do cristão estudar a palavra de Deus, porque qualquer pessoa, inclusive este pastor que vos fala, que falar qualquer coisa vindo aqui em cima desse púlpito como sendo palavra de Deus, é responsabilidade de cada um dos irmãos conferir se está de acordo com a Bíblia, porquanto o seu pastor não tem um acesso especial diante de Deus para ter uma revelação diante de Deus, que você não possa ter, buscando também esse acesso na própria presença de Deus. Nesse sentido, é bom nós esclarecermos isso, que Deus de fato separa algumas pessoas para o ministério. Deus concede alguns dons, alguns ofícios para a igreja, mas isso não faz dessas pessoas, sejam os pastores, presbíteros, as irmãs que estudam a palavra ou que têm algum tipo de função na igreja, não são pessoas privilegiadas que têm aí uma revelação especial de Deus e que, portanto, você precisa obedecê-las, porque, afinal de contas, Deus que colocou ela na função. Você vai ser submisso à medida que tais pessoas forem fiéis à palavra de Deus. A pregação precisa ser ouvida, absorvida e praticada, desde que seja fiel à palavra de Deus. Vamos lembrar sempre disso. Pois bem, vamos voltar agora para o texto. Paulo escreveu essa epístola aos cristãos da Galácia entre 48 e 58 depois de Cristo. Como diz, todo o Novo Testamento foi escrito até o ano 100 depois de Cristo. E o propósito de Paulo em mostrar aqui essa carta, em trazer essa carta, é mostrar que nós podemos sim ter grandes problemas com excelentes intenções. Com boas intenções, nós podemos contrariar o Evangelho de Cristo, nós podemos anular a cruz de Cristo, nós podemos desprezar o sacrifício de Jesus, falando uma linguagem e tendo uma prática absolutamente cristã e de igreja. Não é preciso ser um ateu para afrontar a palavra de Deus. Não é preciso ser alguém que é inimigo do Evangelho para afrontar a palavra de Deus. E o legado da reforma é exatamente esse. É de nós, cada um de per si, analisar a sua fé para ver se de fato estamos em Cristo ou se nós estamos gradativamente nos afastando de Cristo, mesmo tendo a Bíblia debaixo do braço, mesmo tendo um ministério na igreja, mesmo fazendo parte de uma igreja, podemos estar com a nossa fé corrompida, deturpada. É o que Paulo vai tratar nesse assunto, nessa carta. Então vamos lá, Paulo está falando aqui de um outro evangelho. Lembrando que ele está falando para a igreja, ele não está falando para o povo de fora, ele está falando para a igreja. Por isso essa carta é para mim e para você. Mas como assim há um outro evangelho? Paulo vai dizer, não é que tem um outro evangelho. Acontece que nós podemos ter uma vida, uma vivência do evangelho tão deturpada, que acaba se convertendo num outro evangelho. Um evangelho diferente daquele que Jesus proclamou e que os discípulos de Jesus levaram adiante. E é o que Paulo está mostrando aqui, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa cautela com a nossa fé.
Lembre-se, se eu, ou o Damo, ou qualquer pessoa chegar aqui, a Lília, e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas coisas que está contra a Bíblia, é lógico que nós não aceitaríamos. Talvez até um diácono viria aqui à frente e dizer, pastor, o senhor faça o favor de se retirar, porque aqui nessa igreja nós não fazemos nada contra a Bíblia. Ninguém faz uma proposta assim, ninguém tem uma fé corrompida de uma hora para outra. Mas na prática, no dia a dia, nós podemos ir tendo hábitos, costumes e talvez ficarmos desatentos à palavra de Deus. E de repente nós não estarmos mais vivenciando o genuíno evangelho da graça de Deus. Por isso que um dos grandes legados da reforma, a igreja reformada sempre se reformando, é esse. É por isso que nós precisamos analisar a nossa própria fé, aquilo que nós acreditamos, para ver se está de acordo com a palavra. Porque pode ser que a gente se afaste da palavra sem perceber. Eu sei que vocês todos veem aí nas redes sociais algumas aberrações de pessoas falando em nome da Bíblia, em nome de Deus, usando a Bíblia e dizendo coisas absolutamente contrárias à palavra de Deus. Não preciso citar grandes exemplos, você pode pegar aí só essa questão do movimento da homoafetividade. Pessoas que defendem a homoafetividade com textos bíblicos. De que o evangelho ele é abrangente nesse sentido, e de repente nós começamos a ser corrompidos na essência da nossa fé. Vamos ver então aqui essas 4 lições rápidas aqui sobre esse outro evangelho, olhando aqui toda a carta de Paulo. A primeira lição que Paulo traz aqui é que esse outro evangelho, na realidade, é o evangelho de Cristo que foi deturpado e corrompido. Olha o que Paulo diz no verso 7, né? Admira que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, maldito, declarado separado de Deus. É o que Paulo está mostrando. Paulo mostra aqui que quando essa prática da nossa vida, ela é questionada, e a gente começa a perceber que nós não estamos fazendo aquilo de acordo com a palavra de Deus, ou quando alguém traz um evangelho, um ensino, que você percebe que não é o de acordo com a palavra de Deus, você precisa rejeitar tal ensino. Não é porque, mas é porque a pessoa que falou foi fulano de tal. Não, queridos. Observe, eu sei que todos nós ouvimos muita pregação aqui na igreja, na televisão, no rádio. Eu sei que muitos de nós ouvem pregadores como Augusto Nicodemos, como o nosso amado Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia. Eu sei que muitos ouvem aqui e assistem pregadores como Edir Macedo, Valdomiro Santiago. Eu sei que vocês assistem coisas lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São muitos pregadores e são muitas linhas. E é impressionante como às vezes eu converso com algumas pessoas que pegam 2 pregadores que falam coisas diametralmente opostas e falam assim, pastor, que pregações abençoadas. Não pode ser, se uma é abençoada, a outra tem que ser amaldiçoada. Como assim, pastor, amaldiçoada? É o anátema que Paulo está dizendo aqui. Se alguém está falando segundo a Bíblia, quem não está falando segundo a Bíblia não deve ser ouvido como se fosse um mensageiro de Deus, queridos. Está contra a palavra, tem que ser anátema. Tem que ser refutado, tem que ser desligado das suas redes sociais. E de vez em quando eu fico assim, às vezes até querendo rir, né? A pessoa fala, você ouviu um pregador, falou uma coisa tão boa, essa outro falou uma coisa. Gente, eles falaram 2 opostas, como é que os 2 falaram
de acordo com Deus. Deus tem duas palavras? Não. Lembre-se que se eu falar uma coisa e o Éder falar outra, diametralmente oposta, existem algumas possibilidades. Ou eu estou certo e ele está errado, ou eu estou errado e ele está certo, ou nós dois estamos errados. Nunca vamos estar os dois certos, porque a verdade é uma só. Talvez você diga, pastor, eu ouço esses pregadores, mas eu não tenho como fazer essa análise. Daí que veio aquela máxima da reforma, não só da supremacia das Escrituras, mas também do povo cristão sobre um sacerdócio exclusivo. É para isso que você tem que estudar a Bíblia. É para isso que você tem que ser um crente que questione à luz da palavra de Deus tudo que você faz, tudo que você pratica e tudo que você ouve. Senão você será simplesmente massa de manobra. Você não tem como conhecer, refutar, você não tem como confrontar. Você tem que engolir o que colocam na sua boca. E esse é um legado da reforma, de nós estarmos buscando, de fato, conhecimento na palavra de Deus, a fim de que nós não passemos a praticar, a crer no evangelho corrompido e deturpado. Vamos caminhar um pouco aqui. A segunda característica desse evangelho deturpado é um evangelho que gera falsos cristãos. Poxa, pastor, mas tem falso cristão? Tem. Olha só o que Paulo diz aqui, no capítulo 2, abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 2, Gálatas, né? Lá no capítulo 2, Paulo diz no verso 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Falsos irmãos. Aquelas pessoas que são bem intencionadas, mas são ingênuas, não estudam a palavra de Deus, acabam sendo iludidos por falsos irmãos. No caso que Paulo estava mostrando aqui, a versão da Bíblia Viva, esse versículo diz assim: pessoas que nos espionam para ver que espécie de liberdade nós temos em Cristo Jesus, quanto a obedecermos ou não às leis judaicas, procurando fazer com que todos fiquemos atados às suas leis como escravos da prisão. O que Paulo estava mostrando aqui é que esses falsos irmãos tentam reconduzir os crentes à escravidão da lei. O que era a escravidão da lei? A palavra nos diz que Jesus veio exatamente para nos libertar da escravidão da lei. A lei serviu como aio, como professor, como mestre para nos conduzir a Cristo. Mas a partir do momento que Cristo chega, a lei já não serve mais como objeto de salvação, porque a própria lei apontava para Jesus Cristo. A lei nunca colocou o cumprimento dela como princípio de salvação, mas o cumprimento dela é precursora daquilo que Cristo viria fazer. Obedecer à lei, queridos, é como uma esposa cujo marido está viajando e ela pega a foto do marido e diz: como eu amo meu marido, que saudades do meu amado. De repente o marido chega na casa dela e diz: querida, cheguei. E ela diz: sai para lá, não quero saber de você, e continua olhando a foto: como amo meu marido. O que aqueles irmãos, aqueles falsos irmãos estavam fazendo era mostrando para os irmãos, os judeus que se convertiam, que eles precisavam continuar cumprindo os preceitos da lei. O gentio, aquele que não era judeu que se convertia, eles ensinavam que tinham que passar pela circuncisão para depois então ser salvo através do sangue de Cristo. E Paulo diz absolutamente não. Porque aqueles que tentam fazer isso estão cometendo um crime contra a palavra de Deus, contra o próprio Evangelho de Cristo. E esses falsos irmãos precisam ser identificados, a fim de não serem ouvidos. Pessoas que querem escravizar os cristãos, não apenas com os preceitos da lei, mas também com preceitos criados por eles mesmos.
criados pela própria tradição gospel evangélica, de que para você ser crente tem que ser daquele jeito, com aquela prática, com aqueles princípios, com aquelas ações, com aquelas obras. Do contrário, você não pode ser crente, e aí invalida a palavra de Deus. Aliás, a terceira característica desse evangelho deturpado é que ele é um evangelho da carne, que escraviza ao invés de libertar. Olha só o que Paulo diz no capítulo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É o que Paulo está dizendo, vocês aceitaram a Jesus, vocês foram salvos pela graça de Deus, agora vocês estão voltando de novo aos preceitos da lei, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo algo que é contrário à lei de Deus. No capítulo 3, um pouco mais à frente também, verso 23, foi Paulo que explicou essa questão da lei que servia para nos conduzir a Cristo. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, não por obras. Ninguém é justificado por obras. Os irmãos se lembram quando estudamos a epístola aos Romanos, Paulo explicou isso de forma muito clara. A justificação começou com o pai da fé, Abraão. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Como é que as pessoas eram justificadas diante de Deus? Pela fé, como foi Abraão. Paulo explica aqui mesmo, no capítulo 3, versículo 17, e digo isto, aliás, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a lei veio para regulamentar, para mostrar o nosso pecado. Nós aprendemos isso lá em Romanos, e Paulo mostra que também no versículo 19, aí do capítulo 3, qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei foi dada para mostrar que somos pecadores, mas a salvação não se concede, não se adquire por obediência da lei, mas é pela fé, que é anterior à própria lei. Agora, o grande problema é que os cristãos estavam sendo assediados pelos judeus, que haviam se convertido, ou falsa conversão, dizendo que precisavam sim obedecer à lei, que um gentio, um não judeu, quando convertia, ele tinha que ser circuncidado, para que ele pudesse ser salvo. Esse evangelho é esse que escraviza o cristão. Capítulo 4 também, no verso 8, ele diz também essa mesma forma. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querei ainda vos escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo mostra que essas questões da lei não podem voltar, e esse falso evangelho é um evangelho falso que escraviza os cristãos de volta à lei. É por isso que nós precisamos ter uma cautela muito grande. Na época da reforma, nós precisamos repensar a nossa própria fé, porque mesmo os mais puros exercícios espirituais que nós possamos praticar, precisam ser vistos à luz da palavra de Deus. Vou citar um exemplo. Eu quero fazer um compromisso com Deus
de acordar todo dia às 4 horas da manhã para orar. É um bom compromisso? É. É uma coisa boa? É. Mas se você estiver fazendo isso com a finalidade de jogar na cara de Deus que Deus é obrigado a te abençoar, porque você acorda todo dia 4 horas da manhã, você está se justificando na lei e não na graça. Deus não é obrigado a te abençoar por causa disso. Se fosse obrigação de Deus, não seria bênção, não seria graça, seria obrigação de Deus. Mesmo os mais puros exercícios espirituais precisam ser feitos, precisam ser praticados à luz da palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus. E é isso, você se aplica à sua vida de oração, você se aplica à evangelização, você aplica à sua vida com Deus, aos exercícios devocionais, ao jejum, a tudo que você possa fazer, que você precisa se aproximar ao dízimo, que é outra coisa também que a gente tem visto ser corrompido e deturpado, né? Então, nesse sentido, esse evangelho escraviza o crente. Ele faz com que o crente, ele passe a ter um tipo de cristianismo que é amarrado, escravizados a preceitos dos quais Jesus veio para nos libertar. Para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Esse evangelho, ele faz com que a gente volte a ter um tipo de, vamos falar, um tipo de situação onde a gente volta de fato atrás. Se você pegar a Idade Média, quando os reformadores proclamaram contra a prática da igreja, por exemplo, das relíquias, que as pessoas vendiam as relíquias, a sandália do apóstolo João, né, um pedaço do santo sudário, uma lasca da cruz de Cristo, e existia na Idade Média sempre esse grande comércio das relíquias. Aí de repente passamos a ter uma versão gospel, uma versão evangélica, é um sal grosso, uma rosa abençoada, um mel ungido, uma cópiazinha da Arca da Aliança. Às vezes você vê até na igreja réplicas da Arca da Aliança, que é um dos maiores absurdos contrários à palavra de Deus. Porquanto aquela arca não era mais para ser vista, Deus proibiu expressamente em Jeremias 3,16. Vocês não vão fazer cópia, vocês não vão se lembrar daquela arca. E uma série de coisas que vão deturpando e corrompendo o evangelho e escravizando o povo de volta à escravidão dos preceitos da lei, dos quais Jesus veio para nos libertar. Aí vem a última e maior implicação desse falso evangelho. É um evangelho que desvia o crente do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande problema desse evangelho deturpado e corrompido. Ele desvia o crente do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar alguns versículos aqui em Gálatas, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes vós, que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Cristo de nada vos aproveitará, porque Jesus veio exatamente para nos libertar da maldição da lei. Como é que agora nós vamos nos submeter de novo ao jugo da lei? Nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Na linguagem de Hebreus, nós estamos calcando aos pés o sangue de Jesus e estamos crucificando a Jesus de novo. É preciso que nós tenhamos essa consciência, irmãos, de que o que Jesus fez por nós na cruz não pode ser adulterado, não pode ser corrompido.
E pode ser que a nossa prática cristã, a nossa prática de vida cristã, vá gradativamente nos levando para longe de Jesus. Para debaixo de preceitos de homens. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus e analisar e julgar qualquer situação que nós vemos à luz da palavra de Deus. Hoje pela manhã estávamos conversando com os irmãos que estavam aqui sobre a moda que apareceu essa semana do culto pet. Eu sei que os irmãos viram isso aí nas redes sociais, né? Isso é de Deus? Não é de Deus? É certo? É errado? Quem é que vai dizer isso, amados? É a palavra. É nesse sentido que nós precisamos tomar cuidado, porque quando a gente começa a inventar coisas fora da palavra, nós nos afastamos do Deus da palavra. É extremamente importante que nós estejamos conscientes de que o legado que a reforma nos dá, irmãos, não é um monte de história, de livros de história, de coisas antigas do que aconteceu há 500 anos atrás. Não, o legado da reforma é essa consciência de que nós precisamos colocar a palavra como única fonte ou regra de fé e de prática. De que nós precisamos seguir e adorar o Deus da palavra, cultuar o Deus da palavra de acordo com o que esse Deus revela na palavra. Não é de acordo com os nossos usos e costumes, não é de acordo com a nossa mente, não é de acordo com o nosso entendimento, porque afinal de contas, nós não viemos aqui nessa noite para adorar a nós mesmos. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Como que Deus quer ser adorado? Essa é a pergunta. Vamos olhar na palavra. Como que Deus quer ser adorado? E nesse sentido é que nós precisamos ser atentos àquilo que Deus revela na sua própria palavra. Gostaria de concluir com uma frase de John Hus, que foi um dos reformadores. Ele diz: eu prefiro ofender vocês com a verdade do que matar vocês com a mentira. Porque a verdade ofende. Porque não é fácil você ouvir alguém dizendo: olha, a sua prática está errada porque não está de acordo com a palavra. Mas é exatamente esse o caminho, a exortação que quero deixar com o seu coração. Gostaria de trazer uma aplicação desse texto, amados, para o nosso coração. A primeira delas com relação à nossa fidelidade a Deus, com relação a tudo o que fazemos, que só há possibilidade de sermos fiéis a Deus se a nossa vida for pautada pela palavra. Se não for pautada pela palavra, você jamais conseguirá ser fiel a Deus. E isso aplica também à nossa salvação. A única possibilidade de salvação é através de Jesus Cristo e ponto final. É por isso que nós renegamos e rejeitamos qualquer tipo de intercessão dos santos com relação à nossa salvação. Porque a nossa salvação é através de Jesus. É por isso que nós rejeitamos e refutamos qualquer teoria de que você precisa praticar algumas coisas, como ser dizimista, como caminhar daqui não sei aonde, ir orar no monte, e fazer isso e fazer aquilo a fim de ser salvo. A salvação não se conquista por esses méritos. Vários dos exercícios espirituais e práticas vêm como resultado de um coração convertido, não como a causa dessa conversão. E nesse sentido se aplicam as boas obras. Os nossos amigos espíritas estão certos quando fazem caridade, quando praticam as boas obras, mas estão errados quando afirmam que essas boas obras servem para alcançar a salvação, porque o Evangelho não ensina assim. Por outro lado, o Evangelho ensina que aquele que é convertido por Deus, ele pratica boas obras do jeito certo, com a intenção certa, que é glorificar a Deus e não conquistar méritos para si.
Aliás, sejam cautelosos até o dia que você for levar uma cesta básica ou fazer um benefício para alguém e tirar uma selfie mostrando a sua caridade e a pessoa que está sendo agraciada com a sua caridade, porque às vezes você pode estar sendo enganado pelo seu próprio coração e querendo tirar proveito de uma coisa boa e correta, mas fazer de forma errada. É preciso ter muita cautela, a fim de que a nossa prática seja pautada pela palavra de Deus. E a última aplicação que quero deixar, queridos, tem a ver com uma questão que o Damon falou aqui na hora da adoração. Tem hora que Deus não responde. Tem hora que nós não ouvimos a voz de Deus. Tem hora que parece que nós estamos longe de Deus e Deus está longe de nós. É assim. Os nossos sentimentos, às vezes, nos fazem ser assim. Aí nós precisamos lembrar de que o falso evangelho, nessas horas, é que faz o grande estrago na vida de alguém que está buscando a Deus de forma sincera. Porque se você busca a Deus de forma errada, mesmo que você tenha sinceridade no seu coração, mas você busca de forma errada, isso vai te afastar de Jesus ao invés de te aproximar de Jesus. E na hora das tribulações, das lutas, você não tem o subsídio necessário para suportar as provações. Aquilo que nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. E de fato é verdade, Deus não depende de fazer alguma coisa para ser Deus. Deus é Deus independente das nossas experiências, de expectativas e reconhecimento. Deus não depende de nós para ser Deus. Mas essa confiança que nós temos na hora das tribulações, de que o nosso Deus continua no controle, de que Ele usa as tribulações e as lutas para moldar a nossa vida, para nos amparar. Aquele que tem um falso evangelho não consegue entender isso. Ele se sente desamparado e abandonado por Deus, de uma forma muito rápida, porque o evangelho é pautado em coisas que ele faz e não nas coisas que Deus faz. E nós sabemos perfeitamente de que uma salvação e uma vida cristã pautada pelas obras tem como destino um crente frustrado e decepcionado com Deus, porquanto creu e viveu uma coisa que Deus não fala na palavra. Mas o contrário também é verdadeiro, queridos. Se você crê no Senhor, se você entrega a sua vida ao Senhor, se você busca a Deus com intensidade no seu coração, se você pauta a sua vida pela palavra, não importam as lutas que você esteja enfrentando, você tem o subsídio necessário para enfrentar essas lutas. Você sabe que Deus está com você. Você sabe que a sua salvação não é garantida pelos seus méritos, e sim pelo que Jesus fez por você na cruz. Você sabe que o diabo não pode tomar nada de sua vida sem o consentimento e a permissão de Deus, como ele fez com Jó. Você tem conhecimento do evangelho correto, aí fica mais fácil de você entender o que Deus está fazendo. E saiba que, de fato, quando nós pensamos nisso, nós temos um coração mais apacentados por Deus. O desafio que quero deixar com você nessa noite, nesse dia da Reforma Protestante, é que você pegue esse olhar que os reformadores tiveram, olhando para a cruz de Cristo e para a palavra de Deus, porque siga o exemplo deles. Ah, mas você é calvinista, pastor. Não tem como não ser, porque o que Calvino fez foi sistematizar a Bíblia, o ensino da Bíblia. Você precisa olhar para a Bíblia. E é preciso que você estude a palavra e se volte para a palavra de Deus. E que nós possamos, de forma firme e forte, anunciar de que absolutamente nada pode derrotar a Deus e a sua obra. O próprio Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. E nós precisamos declarar isso, em alto e bom som, de que nós somos servos desse Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão,
curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.